Você já sentiu, em algum instante, talvez escondido na penumbra do seu próprio ser, o peso opressivo de um silêncio que não pode ser quebrado? Aquele vazio que não é apenas ausência de som, mas o eco profundo da alma abandonada à própria companhia? Pergunto-lhe, o que verdadeiramente acontece quando a solidão ultrapassa a mera circunstância e se torna uma presença que invade, domina, corrói? Existe uma linha tênue entre o retiro escolhido e o isolamento imposto, e é nessa tênue fronteira que a mente começa a desvendar os segredos mais obscuros de si mesma. O que Dostoiévski sussurra em suas páginas sombrias, então, é um convite inquietante, ou talvez um aviso silencioso, para adentrarmos esse território proibido, onde a psique se desnuda e confronta seus próprios abismos. Imagine que cada instante de solitude não seja apenas um afastar-se do mundo exterior, mas uma descida à própria essência, um mergulho inquietante em águas tão turbulentas quanto o mar revolto da existência humana. O isolamento não é apenas ausência de companhia, é o espelho onde refletimos o que rejeitamos, o que tememos enfrentar. Por que, então, tantas vezes buscamos fugir de nós mesmos, como se a solidão fosse um inimigo implacável? E se, ao contrário, ela fosse a chave oculta para a verdade que jamais ousamos encarar? Dostoiévski, com a intensidade de um profeta torturado, nos revela que a solidão é a matriz onde nascem as dores, as dúvidas e, paradoxalmente, as epifanias que moldam o destino da alma. Não se engane, pois a solidão não é mero vazio ou ausência de companhia. Ela é um campo minado de conflitos internos, um palco onde a consciência luta contra seus fantasmas mais cruéis. O que muitos desconhecem é que o isolamento psicológico pode se tornar uma prisão invisível, onde o prisioneiro é, simultaneamente, carrasco e vítima. É nesse silêncio que as vozes interiores se tornam estrondos, onde o diálogo interno se converte em um tribunal severo, julgando sem clemência os fragmentos dispersos do eu. A experiência da solidão, portanto, não é somente um estado físico, mas uma tormenta que ameaça dilacerar as fundações da identidade. Pense por um momento na angústia do homem que se vê separado do mundo, não por escolha, mas por circunstâncias que o exilam no deserto de sua própria mente. O que resta quando as conexões humanas se desfazem? Restam as sombras, as memórias que cortam como navalhas, os desejos frustrados e as verdades enterradas sob camadas de negação. Dostoiévski, mestre em decifrar as intricadas engrenagens do sofrimento, nos mostra que o isolamento psicológico é uma forja, cruel e implacável, onde o homem é testado em sua essência mais profunda. A solidão torna-se então uma provação, um fogo que pode queimar ou purificar. Você se atreve a seguir essa trilha? A adentrar o labirinto onde o tempo se dilata e a mente, desamparada, começa a criar seus próprios demônios? Pois é justamente aí que reside o poder perturbador da solidão, sua capacidade de arrancar a alma do conforto da rotina e lançá-la no abismo do questionamento existencial. O que somos quando não há ninguém nos observando? Quando as máscaras caem e restam apenas os ossos nus do ser? A resposta, tão dolorosa quanto necessária, está oculta nas palavras densas de Dostoiévski, que nos conduz a essa reflexão como quem guia uma alma perdida na escuridão. Há, contudo, uma promessa oculta nesse turmanto, a possibilidade de redenção, pois a solidão, apesar de seu caráter destruidor, também pode ser o útero onde nasce a consciência verdadeira, aquela que reconhece suas falhas, medos e desejos não confessados. Mas para alcançá-la é preciso coragem, coragem para enfrentar os abismos internos, para não sucumbir ao desespero, para suportar a dor da introspecção sem fugir para o conforto das ilusões. É um convite duro, sem garantias, e é exatamente essa ausência de certeza que torna o caminho tão temido e, ao mesmo tempo, irresistivelmente atraente. Sinta o peso dessas palavras, porque elas são mais do que meras reflexões, são um chamado à vigilância da alma. A solidão, quando ignorada ou subestimada, pode corroer a sanidade, afastar a esperança e construir muros invisíveis que aprisionam o espírito. Não se trata de romantizar o isolamento, mas de reconhecer sua força avassaladora e a necessidade urgente de compreendê-lo em sua totalidade. Dostoiévski não nos deixa descansar na superfície, ele nos obriga a olhar para dentro, para o lado mais obscuro do nosso ser,
onde a luz e a sombra se entrelaçam em uma dança perigosa. E então, o que você fará com essa inquietação que começa a pulsar no seu peito? Fugirá da sombra que se aproxima ou ousará encará-la de frente? Cada palavra que você ouve, cada imagem que surge em sua mente é uma peça de um quebra-cabeça que pode revelar uma verdade desconcertante. A solidão não é apenas um estado passageiro, mas uma força que molda, destrói e, em última instância, revela o que há de mais profundo no ser humano. Não permita que a ansiedade de entender rápido desfaça a trama complexa que aqui se inicia. A revelação só será completa para aqueles que persistirem até o fim. O silêncio da solidão não é um idioma cruel falado na linguagem das dúvidas e dos arrependimentos. É um diálogo sem interlocutor, onde as perguntas são muitas, mas as respostas raras e incertas. Você está preparado para ouvir essa voz? Para escutar os ecos de uma existência que desafia as narrativas fáceis e confronta as crenças confortáveis? A resposta está ali, esperando, entre as linhas, nos espaços não ditos, no abismo entre o que foi e o que poderia ter sido. E é somente mergulhando nesse silêncio que a alma pode começar a se reconhecer. Por que, afinal, a solidão provoca tanto medo, tanto desconforto? Porque ela nos desnuda, nos obriga a encarar nossas fraquezas, nossas mentiras e as feridas que tentamos esconder. É nesse momento de vulnerabilidade extrema que a psique humana se revela em toda a sua complexidade. Um terreno fértil para a angústia e para a descoberta. Dostoiévski, com sua pena afiada, nos convida a permanecer nesse desconforto, a não fugir da solidão, pois é ali que o homem pode se reconstruir ou se perder para sempre. Enquanto você escuta, sinta que este não é apenas mais um vídeo, mas uma jornada iniciática, uma travessia pela floresta densa do isolamento, guiada por um mestre que conhece cada sombra e cada luz. Não há cursos nem verdades prontas, há apenas o caminho, tortuoso e cheio de perguntas, que convida o espectador a se perder para talvez se encontrar. Cada segundo importa, porque cada fragmento de pensamento pode ser a chave para destrancar a porta da compreensão. Não desvie o olhar, porque o que será revelado não pode ser ignorado. A solidão, em sua forma mais pura e aterrorizante, é uma força que nos confronta com a essência do ser. O que resta quando tudo é tirado, quando a máscara cai, quando a companhia desaparece? Esta é a pergunta que Dostoiévski lança para a humanidade, um enigma que ecoa através do tempo, até você. O convite está feito, mas o caminho é apenas para os valentes. Permaneça comigo nessa exploração, porque o que está em jogo é mais do que a compreensão intelectual. É a sobrevivência da alma, a integridade do ser diante do vazio e do silêncio. A solidão, como um espelho impiedoso, reflete aquilo que escondemos, até de nós mesmos. E só aqueles dispostos a encarar esse reflexo podem encontrar alguma forma de luz. Prepare-se, porque cada palavra deste vídeo é um fragmento dessa revelação. Uma revelação que pode mudar tudo se você permitir. E se eu lhe dissesse que a solidão é, paradoxalmente, o caminho mais direto para a redenção ou a ruína? Que neste exílio forçado pelo isolamento reside uma verdade que pode libertar ou aprisionar para sempre? O que você escolherá? Ignorar o chamado e continuar na superfície? Ou descer comigo para o abismo onde Dostoiévski esperou pacientemente para nos encontrar? A escolha é sua, mas o tempo para decidir já começou a escorrer. Aqui começa o relato que não apenas desvenda o impacto psicológico do isolamento, mas que nos confronta com o espelho mais cruel da existência. Não se trata de uma história comum, mas de um convite ao despertar. Um despertar que, uma vez iniciado, não permite retorno. O segredo da solidão, suas feridas e seus enigmas serão desvelados a partir deste momento. Mas cuidado! Para entender, será preciso coragem para permanecer até o último instante, para enfrentar o silêncio e o vazio com olhos abertos e coração exposto. Prepare-se, porque a jornada de hoje não é para os fracos. É para aqueles que aceitam o desafio de olhar para dentro e encontrar na solidão não apenas o reflexo do isolamento, mas o pulsar intenso da vida que insiste em se revelar, mesmo que tudo pareça perdido. Agora, mais do que nunca, o mistério se adensa, e a resposta que você busca está a um passo que começa quando você decide continuar. O silêncio da solidão não é um vácuo inerte,
mas uma tempestade invisível que ruge dentro do peito, onde o coração se torna tambor de um ritual ancestral de dor e revelação. É nesse silêncio que a mente se desnuda e o que antes estava oculto na penumbra se agita como sombra faminta, desafiando a luz e o conforto. Você já sentiu, naquela quietude sufocante, o estranho peso de uma presença que não está fora, mas dentro? Não é o mundo que se afastou. É você que foi arrastado para o desfiladeiro do próprio ser, onde as certezas começam a rachar como vidro sob um peso invisível. A solidão, então, deixa de ser ausência e se transforma em espelho cruel, revelando fissuras que a pressa do cotidiano não permite enxergar. E o que nos assusta mais? Será que nesse abismo da mente, entre os ecos de pensamentos fragmentados, se esconde a essência verdadeira ou apenas um monstro forjado pelo medo e pela angústia? A pergunta permanece, pesada e sem resposta. Não há fugas, não há atalhos, só a imersão completa em um caos interior que arde e destrói. É nesse fogo que a identidade se liquefaz, buscando moldar-se novamente, ou se desfazendo em cinzas de desesperança. Você talvez já tenha experimentado essa sensação de estar cercado de pessoas, mas completamente só, abandonado em uma ilha invisível de pensamentos que não encontram ancoragem. Essa solidão paradoxal, que parece gritar sem emitir som, é talvez a mais cruel de todas, pois carrega consigo o peso da incompreensão. O que nos torna humanos, a conexão, o afeto, o reconhecimento, se dilui nesse vácuo, deixando exposta a fragilidade de um ser que se pergunta: quem sou eu quando ninguém me vê? Quando minhas máscaras caem e restam apenas os ossos da verdade. Cada instante nessa prisão sem grades é um duelo entre o desejo de fugir e a necessidade de permanecer para não perder a si mesmo no caminho. O isolamento, no fundo, é um convite paradoxal. Fugir dele é perder a chance de entender o que realmente pulsa em nossas veias. Abraçá-lo, porém, exige uma coragem que poucos possuem. Dostoiévski nos força a encarar essa dualidade, a reconhecer que a solidão é a mãe da angústia, mas também a fonte das revelações mais profundas. Em seu universo, o sofrimento não é gratuito, ele é o portal para a transcendência ou para o abismo definitivo. O que está em jogo não é apenas a sanidade, mas o encontro consigo mesmo, despido de todas as ilusões e falsas seguranças. Você está disposto a atravessar essa ponte? Olhe ao redor, dentro de você mesmo, e perceba que o isolamento não é somente um estado externo, mas um labirinto interno onde as paredes são feitas de dúvidas, arrependimentos e memórias que latejam como feridas abertas. Cada passo nessa jornada é uma imersão mais profunda em si mesmo, um confronto com os espectros que carregamos e que evitamos nomear. O que Dostoiévski revela é que esse caminho é tanto de destruição quanto de criação. É a forja onde o homem pode se perder para sempre ou se reinventar a partir dos escombros. Agora, cabe a você decidir se seguirá adiante ou recuará para o conforto enganoso da superfície. A solidão, como um mar revolto que não se acalma, carrega em seu vai e vem o peso de tudo que negamos existir dentro de nós. É nesse território áspero e imprevisível que a mente, desprovida das distrações do mundo exterior, é obrigada a encarar suas próprias sombras, aquelas que se escondem nas frestas da consciência. Você já sentiu esse impulso quase desesperado de fugir para longe de si mesmo, apenas para perceber que o verdadeiro cárcere está dentro? Cada pensamento, cada lembrança que tenta ser enterrada, ressurge como ondas violentas que ameaçam afogar o frágil equilíbrio da razão. Dostoiévski não nos oferece conforto, ele nos conduz por esses mares sombrios para que aprendamos a navegar no caos e talvez emerjamos transformados. O que nos parece ser um estado passageiro de isolamento, na verdade pode ser a armadilha mais traiçoeira, um abismo onde o tempo se dobra e o espaço se dilui. Na solidão mais profunda, as horas perdem o seu sentido e a mente, presa em seus próprios labirintos, começa a se fragmentar. Pergunte-se: o que resta quando a repetição dos pensamentos cria um eco sem fim e o vazio se torna o único companheiro?
É nesse silêncio inquietante que a realidade se torna maleável, onde o limite entre a lucidez e a loucura se desfaz como névoa ao amanhecer. A experiência do isolamento, tão temida, revela-se como um espelho distorcido, refletindo não a verdade, mas as muitas faces do medo que carregamos. Em meio a essa turbulência interna, surge a inquietação que rasga a alma. Será que a solidão é castigo ou oportunidade? Dor ou revelação? É um enigma que insiste em permanecer aberto, desafiando qualquer tentativa de resposta definitiva. Dostoiévski nos provoca justamente porque recusa certezas fáceis. Ele nos convida a abraçar o desconforto da dúvida e a aceitar que o caminho para o autoconhecimento é marcado por sombras e confrontos dolorosos. A solidão, então, não é um fim, mas um limiar. Uma passagem que testa a resistência do espírito e a capacidade de enfrentar a própria essência, sem máscaras ou defesas. Você se vê diante desse espelho quebrado, onde as imagens refletem fragmentos dispersos de quem você foi, quem é e quem teme se tornar. É nessa multiplicidade que reside a complexidade da existência humana, um campo de batalha onde forças antagônicas se enfrentam incessantemente. O desejo de controle e o caos inerente à vida, a força e a fragilidade, a luz que insiste em brilhar e as sombras que ameaçam engolir tudo. O isolamento psicológico não apenas revela essas tensões, mas as amplifica, fazendo vibrar as cordas mais sensíveis do ser. A pergunta que ecoa, então, é cruel. Quem sobreviverá a esse confronto interno? Mas em meio ao desespero e à angústia, há um fio tênue de esperança, uma centelha que se recusa a ser apagada. Essa luz é a promessa de que na profundidade da solidão pode nascer uma nova forma de consciência, uma percepção que transcende o medo e reconhece a beleza escondida na imperfeição e na dor. Dostoiévski, com sua intensidade quase profética, nos desafia a não recuar diante desse abismo, mas a mergulhar fundo, mesmo que isso signifique desmoronar para depois reconstruir. O verdadeiro encontro consigo mesmo, ele nos ensina, é uma jornada solitária, onde o sofrimento e a revelação caminham lado a lado, entrelaçados como amantes inacessíveis. Cada passo nessa descida rumo ao interior é marcado por um confronto silencioso, onde o espectador sente o peso das próprias resistências sendo testadas. A mente, antes ocupada pelas distrações do cotidiano, agora se vê forçada a encarar o vazio e o caos que dela emergem. É um momento de ruptura sutil, uma fissura no tecido da normalidade que ameaça desabar tudo o que parecia sólido. E é nesse instante, entre o colapso e a esperança, que reside a verdadeira essência da solidão. Um espaço onde a transformação pode acontecer, mas somente se a coragem prevalecer sobre o medo. A questão não é escapar da solidão, mas aprender a dançar com ela. O espectador é convidado, então, a permanecer nesse limiar inquietante, a permitir que as perguntas profundas penetrem sua consciência e provoquem inquietações que não podem ser silenciadas. Não há respostas fáceis ou finais confortáveis aqui, apenas a experiência crua e visceral de estar frente a frente com o que há de mais autêntico e vulnerável dentro de si. E é nessa entrega, nesse abandono ao processo, que começa a germinar a semente da mudança real, aquela que transcende a simples compreensão intelectual e alcança as camadas mais profundas do ser. Dostoiévski não nos conduz a uma saída, mas a uma passagem, e essa passagem é um rito de passagem para a alma. O silêncio da solidão não é um mero intervalo vazio entre momentos, mas um abismo que se abre sem aviso, engolindo tudo o que parecia seguro e estável. É como se o mundo ao redor se dissolvesse, deixando apenas o eco dos próprios pensamentos reverberando em paredes invisíveis que apertam o peito. Você já sentiu esse peso esmagador, onde a ausência de outros não traz alívio, mas expõe a crueza da existência em sua forma mais nua e cruel? Dostoiévski revela que esse encontro consigo mesmo, longe de ser um retiro pacífico, é uma batalha sangrenta entre o desejo de fuga e a necessidade de encarar o próprio vazio.
É nesse conflito interno que o homem se descobre ou se perde em um labirinto de dúvidas, medos e memórias que não param de pulsar como feridas abertas. A solidão, então, não é apenas ausência de companhia, mas uma presença que se impõe, que obriga o espírito a se desnudar, a confrontar os próprios fantasmas que, na pressa da vida cotidiana, permaneciam soterrados. Mas quem pode calar essas vozes que falam das feridas mais profundas? Quem suporta o peso dessas verdades que despedaçam ilusões confortáveis e revelam a complexidade dolorosa do ser? Nesse cenário, a solidão deixa de ser um estado físico para se tornar uma tormenta psíquica, um redemoinho de emoções que arrasta o indivíduo para as profundezas do próprio ser. Dostoiévski, com sua escrita visceral, nos convida a não desviar o olhar dessa tormenta, mas a mergulhar fundo, a enfrentar a tempestade interna com olhos abertos e coração preparado para a dor e para a revelação. Nesse mergulho, o tempo perde a linearidade e se torna um ciclo onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam em uma dança inquietante. As lembranças retornam como fantasmas que insistem em assombrar, trazendo à tona dores antigas, erros não expiados e sonhos desfeitos. Você já percebeu como, na solidão mais profunda, as memórias se tornam companheiras inevitáveis, às vezes gentis, outras cruéis? É nesse jogo entre luz e sombra que o isolamento psicológico se torna uma forja de tormentos e descobertas, onde a mente se confronta com aquilo que preferia esquecer. Dostoiévski não oferece escapismo, mas um convite para encarar essas feridas, para reconhecer que a verdadeira transformação nasce da aceitação dolorosa do que somos, com todas as nossas contradições e fragilidades. E quando o medo ameaça sufocar a vontade de continuar, surge o que será escolhido: a fuga desesperada para o superficial ou o enfrentamento corajoso do próprio abismo? Aos poucos, o espectador sente que está sendo puxado para dentro de um vórtice emocional que mistura dor e esperança, medo e desejo de compreensão. A solidão, longe de ser um fardo insuportável, revela-se como um campo onde a luta entre a luz e as trevas ocorre com intensidade avassaladora. Você percebe que essa luta interna não é um sinal de fraqueza, mas a marca profunda da condição humana, um testemunho do conflito eterno entre o controle e o caos que habita cada um de nós. É essa oscilação constante, esse balanço delicado entre forças opostas, que mantém a mente viva, mesmo quando tudo parece prestes a desmoronar. E é nessa tensão, nesse limiar incerto, que a transformação começa a ganhar forma, ainda que imperceptível. Agora, permita que essa experiência invada cada fibra do seu ser, que essa narrativa invisível se enrede nas suas emoções e pensamentos mais íntimos. A solidão não é uma história distante. Ela pulsa em você, em mim, em todos que já sentiram o frio da separação interior. Dostoiévski não escreve para descrever, mas para provocar, para abrir feridas que podem sangrar até purificar. E nesse processo doloroso, há um convite à resistência, à permanência nesse estado de inquietação, pois somente através dele se pode vislumbrar uma luz tênue que quebra a escuridão. Você está pronto para aceitar esse convite, para permanecer na zona onde o desconforto é o preço da verdade? Porque é justamente aí, nesse espaço liminar, que a alma encontra seu caminho, não na fuga, mas na coragem de estar inteira, mesmo quando inteira dói. A solidão se revela então como uma forja impiedosa onde a alma é submetida ao fogo mais intenso, aquele que não queima apenas a carne, mas incinera as camadas superficiais do ser até expor o núcleo mais frágil e verdadeiro. Neste espaço onde o tempo se dilata e a mente se fragmenta, cada pensamento torna-se um espinho cravado profundamente, cada memória um lamento preso na garganta, cada silêncio um grito contido que reverbera no vazio do espírito. Você já experimentou essa sensação de desamparo absoluto,
quando todas as certezas desmoronam e restam apenas perguntas que se arrastam como sombras sem fim, Dostoiévski não nos oferece consolo nem respostas fáceis, mas nos lança ao coração da tormenta, onde o homem é obrigado a encarar o que mais teme, a si mesmo, em sua forma mais despida e inquietante. É nesse exílio interno que a solidão ganha uma densidade quase palpável, como se cada instante se tornasse uma eternidade de confrontos silenciosos e batalhas invisíveis. O isolamento deixa de ser uma circunstância externa para se transformar em um cárcere psicológico, onde o prisioneiro é sua própria mente, um campo minado onde o passo em falso pode desencadear abismos insondáveis. Você sente, no fundo da alma, o calafrio que acompanha essa percepção de que não há fuga possível, que o retorno ao conforto ilusório das distrações mundanas é apenas uma evasiva temporária, um véu frágil que se rasga rapidamente diante da persistência da solidão. É nesse estado de vulnerabilidade extrema que Dostoiévski nos guia, sem suavizar a jornada, desnudando o tormento que poucos ousam encarar. Mas não é só desespero o que habita esse território. Há também uma estranha beleza na profundidade da solidão, uma qualidade quase sagrada que chama a transformação. É como se o isolamento, ao arrancar todas as camadas protetoras, revelasse a matéria-prima crua da existência, o material bruto do qual a verdadeira identidade pode emergir. Você percebe que essa luta interna não é apenas uma queda, mas também uma ascensão, que apesar do peso esmagador do vazio, pode haver uma centelha de luz escondida nas sombras, pronta para acender uma nova consciência. Dostoiévski, com sua visão profunda e dolorosa, não nos promete redenção fácil, mas nos lembra que o renascimento só é possível quando se atravessa a escuridão com coragem e honestidade brutal. É nessa tensão entre destruição e criação que o isolamento psicológico revela seu poder paradoxal. Ele pode ser tanto a cela que aprisiona, quanto o útero que gera uma nova vida para a alma. Você sente essa dualidade pulsando dentro de si, um conflito visceral entre o desejo de negar a solidão e a necessidade inevitável de enfrentá-la? Cada momento de solidão profunda é uma escolha entre sucumbir ao desespero ou abraçar o processo doloroso da autodescoberta. Essa escolha não é racional nem simples. Ela é visceral, uma batalha travada na escuridão do coração, onde medo e esperança se entrelaçam como sombras inseparáveis. Dostoiévski nos mostra que essa batalha é a essência da condição humana, a luta contínua para encontrar sentido e integridade em meio ao caos interno. E é justamente essa luta que convida o espectador a mergulhar mais fundo, a não recuar diante do desconforto que a verdade traz. A solidão, longe de ser um castigo ou uma sentença, é uma condição inevitável da existência que pode, se encarada com bravura, revelar as camadas ocultas do ser. Você sente que essa narrativa não é apenas uma história distante, mas um espelho que reflete seus próprios medos, dúvidas e desejos não expressos? É nesse reconhecimento silencioso que começa a transformação, quando o espectador deixa de ser mero observador e se torna participante ativo, envolvido em uma jornada onde cada emoção, cada pensamento é uma peça essencial do processo. Dostoiévski não nos guia para fora do labirinto, mas nos desafia a caminhar por ele, aceitando a dor e a incerteza como companheiras inevitáveis. Permita-se também, permaneça nesse estado de tensão, onde o desconforto e a esperança se entrelaçam em uma dança delicada e poderosa. Sinta como a solidão, embora ameaçadora, carrega consigo a semente da autenticidade, uma força que, quando cultivada, pode transformar o vazio em plenitude, a angústia e sabedoria. Você está pronto para essa entrega? Para aceitar que o processo de autoconhecimento não é linear nem gentil, mas um caminho sinuoso que exige coragem para enfrentar o próprio abismo?
Dostoiévski nos lembra que somente aqueles que não temem olhar para dentro, que se dispõem a encarar suas sombras mais profundas, podem emergir desse exílio interno com uma nova luz, mais verdadeira e intensa. A jornada é árdua, mas é a única que conduz à essência do ser. Agora, enquanto essa reflexão se instala, permita que as perguntas que ecoam silenciosas em sua mente ganhem espaço e profundidade. O que a solidão tem a lhe revelar? Quais verdades dolorosas você tem evitado? Quais partes de si mesmo estão esperando para serem descobertas nas sombras do isolamento? Cada resposta que surgir será uma lâmina afiada que corta, mas também um portal que se abre para uma nova compreensão. Dostoiévski não oferece atalhos nem consolos fáceis, mas a promessa implícita de que, ao enfrentar o silêncio e o vazio, a alma pode encontrar seu caminho de volta, não para o mundo superficial, mas para a autenticidade profunda que reside em cada um de nós. A escolha é sua e o momento é agora. Chegar até aqui não foi simples. Essa jornada pelas profundezas da solidão, da mente e da alma, não é um passeio leve, mas um confronto brutal com aquilo que muitas vezes evitamos reconhecer. Dostoiévski nos ensinou que o isolamento não é apenas um estado externo, mas um espelho que reflete a verdade mais crua sobre quem somos quando tudo é arrancado e não restam máscaras. É nesse despojamento doloroso que reside a possibilidade real de transformação, de renascimento. Não há cura sem dor, não há luz sem sombra. E essa dialética silenciosa é o motor que move nossa existência. Agora, diante desse espelho, a pergunta que fica é: você está disposto a permanecer olhando? A aceitar que a solidão, com toda a sua angústia e mistério, é uma condição inevitável e poderosa, capaz de revelar mais do que esconder? Não se trata de temê-la ou rejeitá-la, mas de compreendê-la, de permitir que ela seja a alavanca que te impulsiona para uma consciência mais profunda e genuína. Pois é nesse limiar entre o vazio e o encontro consigo mesmo que a alma encontra sua voz verdadeira. O caminho adiante não está desenhado, não oferece garantias. É uma travessia que exige coragem para se perder e, ao mesmo tempo, para se achar. E é justamente essa ousadia, essa entrega ao processo, que pode libertar da prisão invisível da superficialidade e do medo. Você não está sozinha nessa jornada. Reconhecer essa solidão compartilhada é o primeiro passo para construir pontes invisíveis que conectam a todos nós. E se esse mergulho tocou algo em você, se essas palavras despertaram inquietações e desejos de ir além do que é confortável, eu te convido a continuar essa busca. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário com suas reflexões e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade silenciosa.